Dizem que o tempo apaga tudo, mas eu aprendi que o tempo não apaga. Ele só muda o lugar da dor dentro da gente. Hoje, quando escuto o riso dos meus netos correndo pelo quintal, ainda sinto o peso daquela madrugada em que fiquei sozinha, abraçada a um travesseiro e a um ventre que já carregava uma vida. Era 1969 e eu tinha 18 anos, tão nova e já velha demais para os olhos da cidade. Meu nome é Nazária Monteiro, mas todo mundo me chama de Nasa. E essa aqui é a história que o povo de Penedo fingiu esquecer. A da moça que ficou grávida sem marido e que virou pecado de boca em boca. Mas deixa eu te contar. Eu sobrevivi a cada olhar torto, a cada cochicho nas esquinas, e principalmente a vergonha que quiseram costurar em mim como se fosse minha culpa. Você já foi tratada como um erro só por ter amado errado? O ar quente e úmido da tarde em Penedo, Alagoas, entrava pela janela aberta da pequena sala de Nazária, trazendo consigo o cheiro adocicado de mangas maduras e o murmúrio distante do Rio São Francisco. Aos 74 anos, seus movimentos eram mais lentos, mas seus olhos, de um castanho profundo, ainda guardavam a vivacidade de quem viu o mundo girar muitas vezes. Sentada em sua poltrona de Vime, a favorita, ela ouvia o rádio antigo, um companheiro de décadas cuja voz chiada era tão familiar quanto o som da sua própria respiração. Hoje, porém, o som que saía do aparelho era diferente. Era a voz de sua filha, Rosa, uma voz clara, firme, que carregava o orgulho de uma vida inteira de batalhas vencidas. Nazária sentiu o coração apertar, uma mistura de ansiedade e orgulho que lhe subia pela garganta. Era o dia em que sua história, a história que ela guardara às 7 chaves por mais de 50 anos, seria contada. A locutora do programa Mulheres de Fibra apresentou Rosa com entusiasmo, falando sobre sua trajetória como professora e seu trabalho comunitário. Mas o tema do dia era outro. Era sobre as raízes que a fizeram forte. Minha mãe, começou Rosa. E o mundo de Nazária parou. O zumbido dos insetos lá fora, o tic-tac do relógio na parede. Tudo se desvaneceu. Ela não teve uma vida fácil. Em uma época em que o erro de uma mulher era uma sentença perpétua, ela foi condenada por amar. E quem segurou as pedras mais pesadas não foram estranhos, mas aqueles que compartilhavam seu sangue. Nazária fechou os olhos. As palavras de Rosa eram como chaves, abrindo portas trancadas em sua memória, libertando fantasmas que ela pensava estarem adormecidos. Cada frase era um eco de um passado doloroso, uma ferida que nunca cicatrizou por completo. A voz de sua filha continuou, contando sobre uma jovem de 18 anos, sonhadora e ingênua, que se viu grávida e sozinha em um mundo que não perdoava. Contou sobre uma porta que se fechou, sobre noites dormidas em um quartinho emprestado, sobre o silêncio cortante dos vizinhos e o peso esmagador da vergonha. Lá fora, na rua de paralelepípedos, a vida seguia seu ritmo. Dona Elvira, a vizinha da frente, que regava suas samambaias todas as tardes, parou com o regador na mão. Seu rádio ligado na mesma estação transmitia a mesma história. Seu rosto, antes sereno, agora se contorcia em uma expressão de espanto e talvez de uma antiga e esquecida culpa. Mais adiante, na mercearia do seu Afonso, um pequeno grupo de homens que tomava café silenciou. Todos ouviam. A história anônima tinha um rosto conhecido por todos eles, o de Nazária Monteiro, a costureira quieta, a mulher que sempre andava de cabeça erguida, mas com uma sombra de tristeza nos olhos. Nazária apertou os braços da poltrona. As lágrimas que ela segurou por uma vida inteira ameaçavam romper a represa. Era como se a menina de 18 anos e a senhora de 74 se encontrassem naquele instante, unidas pela mesma dor, mas também pela mesma força. Se histórias como esta, que revelam a força escondida no coração humano, tocam a sua alma e te inspiram a olhar o mundo com mais empatia, considere fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma jornada como a de Nazária, que você está prestes a conhecer em detalhes. Sua presença aqui nos ajuda a continuar contando as histórias que precisam ser ouvidas. A voz de Rosa no rádio tremeu por um instante, carregada de emoção. Eles a chamaram de vergonha, mas para mim, ela fez uma pausa, e Nazária prendeu a respiração. Para mim,
Ela sempre foi sinônimo de coragem. Naquele momento, o peso de décadas começou a se dissipar, não com o estrondo de uma tempestade, mas com a suavidade de uma brisa que finalmente encontrava uma janela aberta. A história estava apenas começando a ser contada, e pela primeira vez, Nazária estava pronta para ouvi-la. Em 1951, Nazária nasceu num mundo que parecia feito de sol e poeira. A casa, na zona rural de Penedo, era simples, erguida com as próprias mãos de seu pai, Severino. As paredes de taipa, caiadas de um branco que o tempo amarelava, mantinham o interior fresco mesmo sob o sol inclemente de Alagoas. O chão era de barro batido, liso e frio sob os pés descalços da menina que corria por ali. O cheiro que dominava a memória de sua infância era uma mistura de café sendo torrado no pilão de madeira por sua mãe, Luzia, e o aroma terroso da chuva que se anunciava no horizonte. Severino era um homem de poucas palavras e mãos calejadas. Pedreiro de profissão, sua presença era uma força silenciosa e imponente. Para ele, o mundo se dividia de forma clara e imutável. O trabalho do homem era na rua, sob o sol, o da mulher, em casa, sob as telhas. A honra de um homem, ele dizia, media-se pela honestidade de seu trabalho e pela retidão de sua família. E a retidão de uma mulher, para ele, residia em sua obediência, em seu silêncio, em sua capacidade de baixar a cabeça. Luzia, sua mãe, era o oposto. Embora silenciosa por fora, por dentro era um rio de afeto contido. Seus gestos eram sua linguagem. Era no prato de cuscuz quente, servido antes do sol nascer, na roupa lavada e cheirosa de capim-limão, no afago rápido em seus cabelos antes de dormir. Ela era lavadeira, e suas mãos, constantemente imersas em água e sabão, eram a prova de sua dedicação. Nazária via na mãe um porto seguro, mas um porto amarrado por correntes invisíveis de tradição e medo. Luzia nunca contradizia Severino. Sua força era a da resistência, não a da rebelião. Nazária cresceu nesse universo de contrastes. Aprendeu com o pai o valor do trabalho duro e da palavra empenhada. Aprendeu com a mãe a delicadeza dos pequenos cuidados e a arte de encontrar beleza na simplicidade. Desde cedo, seus dedos finos mostraram talento para a costura. Começou com bonecas de pano, criando vestidos minúsculos com retalhos que a mãe trazia da cidade. Aos 12 anos, já manejava a velha máquina de costura de pedal da família com uma destreza que impressionava. A máquina era seu refúgio. O ritmo constante do pedal, o zumbido da agulha perfurando o tecido, era uma melodia que acalmava sua alma inquieta. Ali, sentada no banquinho de madeira, ela não era apenas a filha de Severino e Luzia, era uma criadora. Transformava pedaços de chita colorida em vestidos rodados, em blusas com golas delicadas. Costurar era sua forma de sonhar. Cada ponto era um desejo, cada bainha, uma esperança. Seus sonhos eram simples, moldados pelo mundo que conhecia. Sonhava em se casar com um homem bom, ter sua própria casa, filhos correndo pelo quintal. Sonhava em ter uma máquina de costura nova, elétrica, como as que via nas revistas que chegavam à venda da vila. Sonhava com um amor como o das novelas de rádio que ouvia com a mãe enquanto dobravam a roupa de cama. Um amor avassalador, que chegava sem aviso e transformava tudo. Na Penedo da década de 1960, a vida das moças era um caminho estreito e bem demarcado. A escola ia até onde os pais permitiam. Depois vinha o aprendizado dos afazeres domésticos, o namoro vigiado na praça da igreja, o noivado e o casamento. Qualquer desvio era visto com desconfiança. Uma moça direita, como sua mãe sempre dizia, era aquela que não dava o que falar. Nazária, com seus 17 anos, era a personificação dessa moça. Tímida, de sorriso fácil e olhar doce, passava os dias entre a ajuda em casa e sua amada máquina de costura. Aos domingos, ia à missa com a família, vestindo o melhor vestido que ela mesma havia feito. Era admirada pela sua beleza discreta e por seu talento. As outras mães a apontavam como exemplo para suas filhas. Seja como Nazária, diziam, quieta, prendada e temente a Deus. Mas dentro daquela menina quieta, um coração pulsava com a curiosidade e o desejo de viver algo mais. Ela olhava para o rio São Francisco, o velho Chico, que corria majestoso perto de sua cidade,
e imaginava para onde aquelas águas iam, que mundos existiam além das colinas de Penedo, que tipo de amor a vida lhe reservava. Ela não sabia, mas sentia que algo estava para acontecer. O mundo, que até então parecia caber dentro de sua pequena casa de taipa, estava prestes a se expandir de uma forma que ela jamais poderia prever. E com essa expansão, viria a maior alegria e a mais profunda dor de sua vida. A feira de sábado em Penedo era um evento que despertava todos os sentidos. O ar se enchia com o cheiro de coentro fresco, pimenta e frutas tropicais. O som era uma sinfonia de vozes, pregões de vendedores, o cacarejar de galinhas e o riso das crianças. Para Nazária, que acompanhava a mãe nas compras semanais, era uma rara oportunidade de ver o mundo fora dos limites de sua rotina. Foi em uma dessas manhãs ensolaradas que seus olhos encontraram os de Francisco pela primeira vez. Ele estava atrás de uma banca de frutas, arrumando um cacho de bananas com um cuidado quase artístico. O sol da manhã batia em seus cabelos escuros, e um sorriso despontava em seus lábios enquanto conversava com uma cliente. Havia uma energia nele, uma vivacidade que o destacava no meio da multidão. Nazária sentiu o rosto corar e desviou o olhar rapidamente, fingindo interesse em um cesto de tomates. Mas era tarde demais. Ela já o havia notado, e para sua surpresa e pânico, ele também a notara. "Moça bonita não precisa ter vergonha de olhar", ele disse, a voz com um tom divertido. Luzia, sua mãe, lançou um olhar severo na direção dele, puxando Nazária pelo braço. "Vamos, menina, não temos tempo para conversa fiada." Mas a semente havia sido plantada. No sábado seguinte, Nazária sentiu um frio na barriga ao se aproximar da feira. Procurou-o com os olhos e lá estava ele. Desta vez, quando seus olhares se cruzaram, ela sustentou o dele por um segundo a mais. Um ato de coragem que fez seu coração disparar. Ele sorriu, um sorriso largo e genuíno que iluminou seu rosto. Aos poucos, aquilo se tornou um ritual. Enquanto Luzia negociava o preço do feijão ou da farinha, Nazária encontrava uma desculpa para passar perto da banca de frutas. As conversas eram curtas, quase roubadas. "Bom dia, moça do vestido florido", ele dizia. "Bom dia", ela respondia, tímida, sentindo o calor subir-lhe às faces. Ele se chamava Francisco. Não era de Penedo. Vinha de uma cidade vizinha para vender a produção da pequena fazenda de sua família. Ele falava sobre as frutas com uma paixão contagiante, explicando a diferença entre a manga-espada e a manga-rosa, o segredo para escolher a melhor melancia. E entre uma explicação e outra, ele a elogiava. Dizia que seus olhos brilhavam mais que o sol, que o sorriso dela era mais doce que o mel de engenho. Para uma garota que cresceu ouvindo que o silêncio era sua maior virtude, aquelas palavras eram como música. Francisco a fazia se sentir vista, especial. Ele não via apenas a filha de Severino, a costureira prendada. Ele via Nazária. O primeiro presente foi uma única rosa, vermelha e aveludada, que ele escondeu entre as laranjas que ela comprava. Nazária a guardou dentro de um livro, prensada entre as páginas, e por semanas sentiu o perfume sutil cada vez que o abria. O namoro começou assim, nos olhares trocados por cima das bancas, nas palavras sussurradas na agitação da feira. Era um amor ingênuo, puro, mas para os padrões da época, perigoso. Não havia a supervisão da família, não havia o cortejo formal na sala de visitas. Era um sentimento que florescia à margem das regras. Um dia, ele a esperou na saída da feira, quando sua mãe se adiantou para conversar com uma comadre. "Queria poder conversar com você de verdade", ele disse, a voz baixa e urgente. Sem toda essa gente em volta, Nazária sentiu um misto de medo e excitação. "Meu pai nunca deixaria." "Eu sei", ele suspirou. "Mas e se a gente se encontrasse só por um instante, perto do rio no fim da tarde? Ninguém vai lá àquela hora." Ela hesitou. A voz de seu pai ecoava em sua mente, falando sobre honra e decência. Mas o olhar de Francisco era tão suplicante, e o desejo de estar com ele, de ouvir sua voz sem interrupções, era mais forte que o medo. "Tudo bem", ela sussurrou, o coração batendo descompassado. Amanhã. Aquele foi o primeiro de muitos encontros secretos. Sob a sombra dos cajueiros, à beira do velho Chico, eles finalmente podiam conversar. Nazária descobriu que Francisco sonhava em comprar seu próprio caminhão
em viajar pelo país vendendo frutas. Ele a ouvia falar sobre seus próprios sonhos, sobre os vestidos que criava, e a incentivava. Você tem mãos de fada, Nasa, ele dizia, usando o apelido carinhoso que inventara para ela. Um dia todo mundo em Penedo vai querer usar um vestido feito por você. Naqueles momentos, o mundo parecia perfeito. O amor de Francisco era um bálsamo para sua alma sonhadora. Ele era gentil, divertido e a tratava como uma rainha. Segurou sua mão pela primeira vez e a eletricidade daquele toque a deixou sem fôlego. Deu-lhe o primeiro beijo, um beijo roubado e desajeitado, que teve o sabor doce e proibido de uma fruta colhida antes da hora. Nazária estava irremediavelmente apaixonada. Acreditava em cada palavra, em cada promessa. Quando ele dizia, "Eu te amo", ela sentia como se o universo inteiro se alinhasse para confirmar aquela verdade. Ele prometeu que em breve falaria com seu pai, que pediria sua mão, que eles se casariam e construiriam uma vida juntos. E ela, com a fé cega e absoluta do primeiro amor, acreditou. Ela não via as rachaduras na promessa. Não percebia a hesitação em seu olhar quando falava do futuro. Para ela, o amor era simples, direto e eterno, e o seu amor por Francisco era a coisa mais real que já havia sentido. Os encontros à beira do rio se tornaram o centro do universo de Nazária. A semana se arrastava em uma monotonia cinzenta, e apenas a expectativa de ver Francisco coloria seus dias. Ela inventava desculpas para sair de casa. Uma linha que precisava comprar, uma encomenda para entregar a uma vizinha distante. Cada mentira, por menor que fosse, pesava em sua consciência, mas o sentimento que a impelia era mais forte que a culpa. Luzia, sua mãe, percebia a mudança na filha. Via o brilho diferente em seus olhos, o sorriso distraído que brotava em seus lábios sem motivo aparente. Ela via Nazária debruçada sobre a máquina de costura, cantarolando baixinho, com o pensamento a quilômetros de distância. Luzia não perguntava, talvez por medo da resposta. Em seu coração de mãe, ela sentia o perigo, a delicadeza daquele momento na vida de uma moça, quando o coração se abre para o amor e com ele para o mundo e seus riscos. Às vezes ela apenas dizia, "Tenha cuidado, minha filha. O mundo não é tão bonito quanto parece nos seus vestidos." Nazária ouvia, mas as palavras da mãe pareciam pertencer a outra realidade. Sua realidade era a voz de Francisco, o calor de sua mão na sua, as promessas que ele sussurrava em seu ouvido. "Assim que eu conseguir o dinheiro para a entrada do caminhão, eu venho falar com seu pai", ele prometia, enquanto olhavam as águas barrentas do São Francisco correrem lentamente. "Vamos ter nossa casa, Nasa, com um jardim cheio de flores para você e uma varanda grande. E você vai ter a sua máquina de costura elétrica, a melhor que existir." Ela deitava a cabeça em seu ombro, fechando os olhos e desenhando aquela vida em sua mente. Via as cortinas que costuraria para as janelas, o cheiro do bolo assando no forno, os filhos que teriam os olhos escuros e o sorriso fácil do pai. Era um futuro tão nítido, tão palpável, que parecia impossível não se tornar real. A inocência de Nazária era sua maior beleza e sua maior vulnerabilidade. Ela vinha de um mundo onde a palavra de um homem era lei, onde uma promessa era um contrato sagrado. Ela não conhecia a arte da dissimulação, a complexidade dos desejos humanos, que nem sempre se alinham com o que é dito. Para ela, o amor de Francisco era um fato, sólido como a terra sob seus pés. Houve sinais, pequenos e sutis, que uma pessoa mais experiente talvez notasse. A forma como ele mudava de assunto quando ela perguntava sobre sua família, a relutância em ser visto com ela em locais mais movimentados da cidade, a sombra de preocupação que às vezes cruzava seu rosto quando falavam sobre um futuro concreto. Mas Nazária, cega pelo amor, interpretava tudo da maneira mais romântica possível. Ele era cuidadoso, estava protegendo-a, estava esperando o momento perfeito. A paixão entre eles cresceu, tornando-se mais intensa, mais física. O primeiro beijo desajeitado deu lugar a abraços mais longos, a carícias que despertavam em Nazária sensações que ela não conhecia e que a assustavam e fascinavam ao mesmo tempo. Ela confiava nele plenamente. Ele era seu noivo, seu futuro marido. Em sua mente, o que acontecia entre eles ali
à beira do rio, era abençoado pela promessa do altar. Numa tarde particularmente quente, quando o sol se punha pintando o céu de laranja e roxo, a paixão falou mais alto que a prudência. As promessas de um futuro eterno selaram um momento de entrega total. Para Nazária, foi a consumação do amor que sentia, um ato de fé e de compromisso. Para Francisco, talvez, tenha sido algo diferente, mas naqueles instantes, envolvida por seus braços, ela só sentia a certeza de que pertenciam um ao outro. Nos dias que se seguiram, uma nova camada de segredo se adicionou à sua relação, mas para Nazária não havia vergonha, apenas a ansiedade doce pela oficialização de seu amor. Ela começou a sonhar com seu vestido de noiva. Seria simples, de algodão branco, com detalhes em renda renascença que ela mesma faria. Já tinha o desenho guardado em sua cabeça. Ela pressionou Francisco com mais frequência sobre a conversa com seu pai. Quando, Chico? Quando você vai falar com ele? Logo, meu amor. Tenha calma. Só preciso resolver umas coisas. Ele respondia, a voz sempre apaziguadora, mas com uma nota de evasão que começava pela primeira vez a incomodá-la. O mundo de Nazária era um castelo construído sobre as fundações das palavras de Francisco. Ela não sabia que aquelas palavras, tão bonitas e firmes, eram como promessas sopradas ao vento, prestes a serem levadas pela primeira tempestade que se aproximasse. E a tempestade já se formava no horizonte, silenciosa e implacável, pronta para desabar sobre sua inocência e destruir tudo o que ela acreditava ser verdade. As semanas se transformaram em um mês, depois 2. A vida de Nazária continuava em sua rotina familiar, mas algo dentro dela havia mudado. Uma mudança sutil, quase imperceptível a princípio, um cansaço que não passava, mesmo depois de uma noite inteira de sono, uma leve náusea pela manhã, que ela atribuía ao calor ou a algo que havia comido. Ela se sentia diferente. Seu próprio corpo parecia um território estrangeiro. O primeiro alarme soou quando ela percebeu a ausência de seu ciclo mensal. No começo, ela ignorou. A ansiedade, o nervosismo dos encontros secretos, tudo podia causar um atraso. Mas quando o segundo mês chegou e nada aconteceu, um medo frio e paralisante começou a se instalar em seu peito. A possibilidade era tão assustadora que sua mente se recusava a aceitá-la. Grávida. A palavra ecoava em seus pensamentos como uma sentença. Em seu mundo, para uma moça solteira, não havia destino pior. Era a ruína, a desonra para a família, o fim de todos os sonhos. Ela se olhava no pequeno espelho trincado de seu quarto, procurando por sinais. Seu rosto parecia o mesmo, talvez um pouco mais pálido. Seus seios estavam mais sensíveis. Seu corpo ainda era o de uma menina, mas ela sentia, com uma certeza aterrorizante, que uma nova vida estava germinando dentro de si. A semente do amor que ela e Francisco haviam plantado estava florescendo no lugar e no tempo errados. O medo era um companheiro constante. Ele a acordava no meio da noite, encharcada de suor frio. Ele a fazia perder o apetite, a tornava distraída e calada. O zumbido da máquina de costura, que antes era seu consolo, agora parecia acusatório. Cada vestido que terminava era um lembrete de um futuro que talvez nunca chegasse. Como poderia sonhar com vestidos de noiva agora? Luzia, sua mãe, observava-a com olhos preocupados. Você está doente, Nazária. Está tão pálida, não come direito. É só o calor, mamãe. Não é nada. Ela mentia, a voz fraca. A mentira era um fardo cada vez mais pesado. Ela se sentia uma impostora dentro de sua própria casa, sorrindo para seu pai, ajudando sua mãe, enquanto carregava um segredo que poderia destruir a paz daquela família. A imagem do rosto de Severino, endurecido pela decepção e pela fúria, assombrava seus pesadelos. Sua única esperança era Francisco. Ele precisava saber. Ele, que havia prometido amor eterno, que havia falado de casamento e de filhos. Ele resolveria tudo. Ele iria falar com Severino, assumiria a responsabilidade. Eles se casariam às pressas, talvez. Haveria um escândalo, cochichos, mas com o tempo as coisas se ajeitariam. O casamento apagaria a mancha da desonra. Era o que ela dizia a si mesma, repetindo como um mantra para afastar o pânico. No encontro seguinte, à beira do rio, ela mal conseguiu encará-lo. O lugar que antes era um paraíso de amor e cumplicidade,
Agora parecia uma cena de crime, o palco de sua ruína. Ele notou sua angústia. O que foi, Nasa? Você está tão quieta hoje. Aconteceu alguma coisa? As palavras não saíam. Ela abria a boca, mas o som morria na garganta. As lágrimas vieram primeiro, silenciosas e quentes, escorrendo por seu rosto. Ele a abraçou, assustado. Pelo amor de Deus, fale comigo. O que você tem? Tomando fôlego, com a voz embargada pelo choro, ela finalmente conseguiu dizer. Francisco, eu acho que estou grávida. Ela o sentiu enrijecer em seus braços. O abraço caloroso se desfez. Ele se afastou um passo, o suficiente para olhá-la nos olhos. A expressão em seu rosto não era de alegria, nem de preocupação amorosa. Era uma máscara de puro e absoluto pânico. O sorriso fácil havia desaparecido, substituído por uma palidez assustada. Grávida, ele repetiu, a palavra soando como algo estranho, de outro idioma. Você tem certeza? Eu não tenho certeza de nada. Ela soluçou. Mas todos os sinais... Eu estou com tanto medo, Chico. Ela esperava que ele a confortasse, que dissesse que tudo ficaria bem, que eles enfrentariam isso juntos. Mas ele apenas passava a mão pelos cabelos, andando de um lado para o outro, os olhos fixos no chão. Meu Deus, meu Deus, ele murmurava para si mesmo. Isso não podia acontecer. Não agora. A reação dele foi como um balde de água fria na esperança frágil de Nazária. Pela primeira vez, ela viu nele não o homem forte e decidido de seus sonhos, mas um rapaz assustado, tão ou mais apavorado que ela. O medo dela era pela vergonha, pela família. O medo dele parecia ser por si mesmo. Você vai falar com meu pai, não vai? Ela perguntou a voz trêmula. Você prometeu que a gente ia casar. Ele parou de andar e a encarou, o desespero estampado em seu rosto. Nasa, eu preciso pensar. Isso é muito sério. Me dê um tempo. Preciso botar a cabeça no lugar. Ele não disse nós. Ele disse eu. A distinção, pequena mas afiada, cravou-se no coração de Nazária. Me encontre aqui no próximo sábado. Ele disse, já se afastando. Até lá, eu terei uma solução. Eu prometo. Ele lhe deu um beijo rápido e fugaz na testa e partiu, quase correndo, sem olhar para trás. Nazária ficou sozinha, vendo sua silhueta desaparecer na poeira do caminho. O sol se punha, e a escuridão que descia sobre a margem do rio parecia um presságio da escuridão que estava prestes a engolir sua vida. A promessa de uma solução soava vazia, e o medo, antes uma suspeita, agora se solidificava em uma certeza gelada. Ela estava sozinha. A semana que se seguiu foi a mais longa e angustiante da vida de Nazária. Cada hora se arrastava com uma lentidão torturante. Ela vivia em um estado de suspensão, presa entre a esperança frágil de que Francisco cumpriria sua palavra e o terror crescente de que ele não o faria. Ela tentava se apegar à imagem dele, o rapaz sorridente da feira, o amante gentil da beira do rio. Repetia para si mesma suas promessas, tentando fazer com que soassem verdadeiras em sua própria mente. Mas a imagem do pânico em seus olhos a assombrava. O eu preciso pensar ecoava em seus ouvidos, suplantando os antigos eu te amo. A solidão, que antes era apenas uma sensação, agora se tornava uma presença física, um peso em seus ombros, um nó em sua garganta. No sábado, seu coração batia descontroladamente. Com uma desculpa esfarrapada de que precisava colher ervas para um chá, ela foi ao ponto de encontro. O sol da tarde estava forte, e o lugar, antes tão acolhedor, parecia desolado e hostil. As árvores pareciam testemunhas silenciosas de sua desgraça. Ela esperou. O sol começou a baixar, pintando o céu com as mesmas cores da tarde em que tudo mudara. Os minutos se transformaram em 1 hora. Depois 2. O som dos pássaros se aquietando para a noite era o único ruído, quebrando o silêncio ensurdecedor da ausência dele. Ele não veio. Nazária ficou ali até a escuridão se tornar completa, até o sereno da noite começar a umedecer seu vestido. Uma parte dela se recusava a acreditar. Ele deve ter tido um imprevisto, um pneu furado, alguém da família doente. Qualquer coisa, menos a verdade que seu coração já começava a aceitar. Ela voltou para casa arrastando os pés, a alma mais pesada que o corpo. Naquela noite, não conseguiu pregar o olho. A realidade a atingiu com a força de um soco. Ele a havia abandonado. No sábado seguinte,
Movida por um último fio de esperança desesperada, ela convenceu sua mãe a ir à feira mais cedo que o habitual. Seu coração martelava no peito enquanto se aproximavam do local onde a banca de Francisco costumava ficar. O lugar estava vazio. Ela sentiu o chão fugir de seus pés. Mãe, cadê o moço das frutas que ficava aqui? Perguntou a uma vendedora de verduras da banca ao lado, a voz tentando soar casual. A mulher a olhou com curiosidade. Francisco? Ah, menina, parece que ele não vem mais não. O pai dele esteve aqui semana passada para se despedir. Disseram que venderam o sítio e foram embora para São Paulo, tentar a vida por lá. São Paulo. O nome soou como um lugar em outro planeta. Longe, inalcançável. O golpe final. Ele não apenas a deixara, ele fugira. Apagara seus rastros, cortara qualquer possibilidade de ser encontrado. A covardia dele era tão vasta, tão completa, que a deixou sem ar. Luzia, que ouviu a conversa, olhou para a filha. O rosto de Nazária estava desprovido de cor, os olhos arregalados, fixos no espaço vazio onde a banca de frutas costumava estar. Naquele instante, a mãe entendeu tudo. O brilho nos olhos, a palidez, o medo. A peça final do quebra-cabeça se encaixou com uma clareza dolorosa. Luzia não disse uma palavra. Apenas pegou a mão da filha, uma mão fria como gelo, e a apertou com força. Era um gesto de solidariedade, um reconhecimento silencioso da catástrofe que se abatera sobre elas. O caminho de volta para casa foi feito em um silêncio pesado. Nazária andava como uma autômata, o mundo ao seu redor reduzido a um borrão sem cor e sem som. A dor da traição era aguda, mas era ofuscada por um sentimento ainda maior. O desamparo, o escudo que ela acreditava ter, a promessa de um casamento, a proteção de um nome de família, tudo havia se desintegrado. Agora, ela estava completamente sozinha para enfrentar a tempestade. Não havia mais para onde fugir. O segredo que ela carregava em seu ventre crescia a cada dia, e logo seria impossível de esconder. A conversa com seus pais, que antes era uma perspectiva assustadora, agora se tornava uma inevitabilidade aterrorizante, e ela teria que enfrentá-la sem Francisco ao seu lado para dividir o peso do julgamento. Naquela noite, em seu quarto, Nazária chorou. Não um choro de autocomiseração, mas um choro de luto. Ela chorou pelo amor que acreditou ser real, pela inocência perdida, pela menina sonhadora que ela não seria mais. Chorou pela vida que crescia dentro dela, uma vida que começaria marcada pela ausência e pela vergonha. O peso da solidão era esmagador. Francisco não lhe levara apenas o coração. Levara consigo o futuro que haviam sonhado juntos, deixando para trás apenas as consequências, que agora eram só dela. A partir daquele momento, ela soube que qualquer batalha que viesse a seguir teria que travá-la sozinha. A menina que sonhava com vestidos de algodão precisaria, de alguma forma, encontrar a força de uma guerreira. O dia da confissão chegou não por escolha, mas por necessidade. A náusea matinal se tornara mais intensa, e o cansaço a dominava. Suas roupas começavam a ficar mais justas na cintura, e o medo de que alguém notasse era constante. Ela sabia que não podia mais adiar. Escolheu uma noite de domingo, depois da janta. O silêncio na pequena casa era denso, quebrado apenas pelo som dos grilos lá fora. Severino estava sentado em sua cadeira de balanço, limpando um facão com um pedaço de pano, um ritual quase diário. Luzia remendava uma camisa de trabalho do marido à luz do lampião. O cenário era tão familiar, tão pacífico, que a ideia de quebrá-lo com suas palavras parecia um sacrilégio. Nazária ficou em pé no meio da sala, as mãos suando, o coração batendo na garganta. Pai, mãe, eu preciso falar uma coisa com vocês. Severino parou o que estava fazendo, mas não levantou o olhar do facão. Sua atenção era um sinal para que ela prosseguisse. Luzia, no entanto, ergueu a cabeça, e em seus olhos havia uma mistura de sabedoria e pavor. Ela já sabia. A voz de Nazária falhou. Ela respirou fundo, buscando uma força que não sabia se possuía. Eu estou grávida. As palavras pairaram no ar, pesadas e irrevogáveis. O silêncio que se seguiu foi o mais aterrorizante que Nazária já experimentara. Durou uma eternidade, embora talvez tenham sido apenas alguns segundos. Luzia deixou a agulha e a linha caírem em seu colo, o rosto se contraindo em uma máscara de dor silenciosa. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas nenhuma escorreu.
Era um choro para dentro, um choro de mãe que vê o sofrimento da filha e sabe que não pode impedi-lo. Severino, por outro lado, moveu-se lentamente. Colocou o facão e o pano sobre uma pequena mesa ao lado. Depois, levantou-se. Seu corpo, sempre grande e imponente, parecia preencher toda a sala. Ele ergueu o rosto e a encarou. Seus olhos, normalmente calmos e severos, agora ardiam com uma fúria fria, uma chama de decepção e vergonha que queimou Nazária por dentro. Repita o que você disse, ele ordenou, a voz baixa e controlada, o que era ainda mais assustador do que se ele tivesse gritado. Eu estou grávida, meu pai, ela sussurrou, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Ele deu um passo em sua direção. De quem é a desgraça que você carrega na barriga? O nome dele é Francisco. Ela soluçou. Ele prometeu casar comigo. E onde está esse Francisco? A pergunta foi cortante, cheia de desprezo. Ele foi embora. Para São Paulo. A família vendeu tudo e foi embora. A confissão da covardia de Francisco foi o estopim. O rosto de Severino se transformou. A fúria controlada explodiu. Ele não levantou a mão para ela. A violência física não era de seu feitio. Mas suas palavras foram mais cortantes que qualquer chicote. Então você não passa de uma qualquer, ele rosnou, a voz finalmente se elevando. Uma moça que se entrega ao primeiro que aparece com promessas vazias. Você manchou o nome desta família. Você trouxe a vergonha para dentro da minha casa. Cada palavra era um golpe. Nazária encolheu-se, como se pudesse se proteger da violência verbal. Eu criei você para ser direita, para ser honrada. E o que você faz? Joga meu nome, o nome de sua mãe na lama, por causa de um vagabundo que nem teve a decência de assumir a própria sujeira. Ele andava de um lado para o outro da pequena sala, as mãos cerradas em punhos, a personificação da honra masculina ferida. Para ele, aquilo não era sobre o amor ou o engano de sua filha. Era uma ofensa pessoal, uma falha em sua autoridade como patriarca. E agora? O que você espera? Que eu crie um bastardo debaixo do meu teto? Que eu ande na rua e veja as pessoas apontando para minha casa, a casa onde mora a moça perdida? Luzia tentou intervir, a voz um fio. Severino, por favor. Ela é nossa filha. Cale a boca, mulher. Ele a cortou, virando-se para ela com os olhos faiscando. Você também tem culpa. Com essa sua mania de passar a mão na cabeça, de não ver o que estava debaixo do seu nariz, as duas me envergonharam. Luzia se encolheu. O choro silencioso finalmente se transformando em soluços abafados. Ver a mãe, sua rocha, desmoronar daquela forma, foi para Nazária quase tão doloroso quanto as acusações do pai. Severino voltou-se para Nazária, o rosto uma máscara de decisão inflexível. Ele apontou para a porta. Eu não vou criar o filho de outro homem. Não vou abrigar a desonra na minha casa. Amanhã, ao nascer do sol, quero que você pegue suas coisas e suma da minha frente. A sentença foi proferida. Fria, final, sem espaço para apelação. Pai, não. Por favor. Nazária implorou, caindo de joelhos, o desespero tomando conta dela. Eu não tenho para onde ir. Isso você deveria ter pensado antes. Ele disse, virando-lhe as costas. Você fez sua escolha. Agora, viva com ela. Ele saiu da sala, batendo a porta do quarto com uma força que fez as paredes tremerem. O som da tranca sendo fechada foi a pontuação final de sua decisão. Nazária ficou no chão, soluçando convulsivamente. Luzia se aproximou, ajoelhou-se ao seu lado e a abraçou. O abraço era trêmulo, cheio da dor e da impotência de uma mãe que não podia proteger sua cria da fúria do próprio pai. Elas choraram juntas no meio da sala, um choro silencioso de mãe e filha, unidas pela mesma tragédia, mas separadas pela mesma parede de autoridade e tradição que as impedia de lutar. A casa, que sempre fora seu único refúgio, havia se tornado sua prisão, e em breve, seu exílio. A noite foi uma vigília de desespero. Nazária não dormiu. Sentada na beirada de sua cama, no quarto que dividia com a escuridão e o zumbido dos mosquitos, ela arrumou seus poucos pertences em uma trouxa de pano. Algumas mudas de roupa, a caixinha de madeira onde guardava suas linhas e agulhas, e o livro onde a rosa de Francisco, agora seca e sem cor, ainda repousava entre as páginas. Cada objeto,
Era uma lembrança de uma vida que não existia mais. Luzia entrou no quarto na ponta dos pés, trazendo uma caneca de chá de erva cidreira e um pedaço de broa de milho. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, mas seu rosto carregava uma determinação silenciosa. Coma, minha filha. Você precisa se alimentar. Ela sussurrou, a voz rouca. Nazária balançou a cabeça, incapaz de engolir qualquer coisa. Luzia sentou-se ao seu lado, pegando suas mãos. Estavam geladas. Eu não posso ir contra seu pai, você sabe. A palavra dele é a última. Mas isso não quer dizer que eu vou te abandonar. Ela tirou do bolso do avental um pequeno embrulho de pano. Dentro, havia algumas notas de dinheiro, amassadas e suadas. O dinheiro que ela economizava por meses, guardado de pequenos trabalhos de lavanderia que fazia sem o conhecimento de Severino. Não é muito, mas vai te ajudar a começar, disse Luzia, forçando o embrulho na mão de Nazária. Eu falei com a Yolanda, a viúva que mora no final da rua. Ela tem um quartinho nos fundos da casa dela, onde guardava ferramentas. Ela disse que você pode ficar lá por um tempo, até arrumar sua vida. É pequeno, mas é seco e seguro. A menção à dona Yolanda, uma senhora conhecida por sua bondade e discrição, foi o primeiro raio de luz na escuridão de Nazária. A ideia de ter um teto, por mais humilde que fosse, a salvou de se sentir completamente à deriva. Vá antes que seu pai acorde, Luzia aconselhou, os olhos marejados. É melhor assim. Evita mais briga, mais humilhação. Elas se abraçaram forte. Um abraço de despedida que continha anos de amor, dor e palavras não ditas. Seja forte, minha menina. Luzia sussurrou em seu ouvido. Seja forte por você e por essa criança. E não se esqueça que sua mãe te ama. Não importa o que aconteça. Com as primeiras luzes do amanhecer tingindo o céu de cinza e rosa, Nazária saiu de casa. Ela não olhou para trás. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, mas para ela soou como a batida de uma porta de prisão. A casa onde nasceu, o único lar que conhecera, agora lhe era proibida. A caminhada pela rua de terra foi a mais solitária de sua vida. A vila ainda dormia. O ar estava frio. Cada passo a afastava de seu passado e a levava para um futuro incerto e assustador. Ela carregava sua trouxa de roupas, o dinheiro da mãe no bolso e um filho no ventre. Era tudo o que tinha. Dona Yolanda já a esperava na porta. Era uma mulher pequena, de cabelos brancos presos em um coque e um rosto sulcado por rugas que pareciam ter sido desenhadas por sorrisos. Ela não fez perguntas. Seus olhos, cheios de uma compaixão tranquila, diziam tudo. Venha, minha filha. Entre, disse ela, a voz suave. O quartinho era exatamente como Luzia descrevera. Pequeno, com paredes de tijolo aparente e um chão de cimento. Havia uma cama simples de ferro, uma mesinha e uma cadeira. Da pequena janela, via-se o quintal de Dona Yolanda, com seus pés de hortelã e boldo. Comparado à casa de seus pais, era quase nada. Mas naquele momento, para Nazária, era um palácio. Era um refúgio. Não é muito, mas aqui ninguém vai te incomodar, disse Dona Yolanda. Pode usar meu fogão e meu tanque para lavar sua roupa. Considere esta casa como sua, pelo tempo que precisar. A bondade desinteressada daquela mulher, quase uma estranha, desarmou Nazária. Ela desabou em lágrimas, e Dona Yolanda a abraçou, afagando seus cabelos. Chore, minha filha. Chore tudo o que tiver que chorar. Às vezes, a gente precisa esvaziar o coração para poder enchê-lo de força de novo. Naquele pequeno quarto nos fundos de uma casa emprestada, Nazária começou sua nova vida. A porta da casa de seu pai havia se fechado, mas outra, a de um coração generoso, se abrira. Era um começo frágil, construído sobre as ruínas de seus sonhos. A vergonha e o medo ainda estavam lá, mas misturados a eles, havia agora uma semente de algo novo, a gratidão. E com a gratidão, a primeira e tênue centelha de resiliência. Ela estava exilada, mas não estava completamente sozinha. E isso, por enquanto, era o suficiente. Uma vez que a notícia se espalhou, e em uma cidade pequena como Penedo, as notícias correm mais rápido que o vento, a vida de Nazária mudou de forma drástica. A expulsão de casa foi a confirmação pública de sua falta. O segredo que a atormentara por meses agora era um fato conhecido por todos.
um tema de cochichos nas janelas, na fila da padaria, na porta da igreja. O julgamento não vinha em forma de acusações diretas. Era mais sutil e, por isso, mais cruel. Era um julgamento feito de silêncios, de olhares, de gestos. Quando ela caminhava pela rua para ir à mercearia, as mulheres que antes a cumprimentavam com um sorriso, agora desviavam o olhar, subitamente interessadas em um ponto qualquer do outro lado da rua. Algumas chegavam a atravessar para a outra calçada, como se a desonra dela fosse contagiosa. Os homens a olhavam de uma forma diferente, um misto de curiosidade lasciva e desprezo. O olhar deles a despia, a reduzia a seu erro. As mesmas mães que antes a apontavam como exemplo para suas filhas, agora puxavam as meninas para perto quando ela passava, como se a simples presença de Nazária pudesse corrompê-las. Ela se tornou a mãe solteira da vila, um rótulo que a definia e a aprisionava. Era a personificação do caminho que uma moça de bem não deveria seguir. A solidão, que ela sentira de forma aguda após o abandono de Francisco, agora era uma condição imposta pela comunidade. Sentada no seu quartinho, ela ouvia as risadas das crianças brincando na rua, as conversas das vizinhas no portão, e se sentia como se estivesse em uma ilha, separada de tudo e de todos por um oceano de preconceito. Sua única companhia era Dona Yolanda, que a tratava com uma naturalidade que era, em si, um bálsamo. A velha senhora nunca tocava no assunto, mas demonstrava seu apoio em pequenos gestos. Um prato de comida quente deixado em sua porta, uma conversa sobre o tempo, um conselho sobre um chá para enjoo. Sua mãe, Luzia, a visitava às escondidas. Vinha no final da tarde, quando Severino ainda estava no trabalho, trazendo frutas, um pedaço de queijo e, o mais importante, seu afeto. Eram encontros rápidos, cheios de uma urgência triste. Luzia contava sobre a casa, sobre o silêncio pesado que se instalara desde a partida de Nazária, sobre a intransigência de Severino. Ele não fala seu nome. Luzia disse uma vez, os olhos tristes. É como se você nunca tivesse existido, mas eu sei que por dentro ele sofre. O orgulho dele é uma doença. Nazária sentia falta da mãe, do cheiro dela, do conforto de sua presença, mas também sentia uma pontada de ressentimento. Por que ela não enfrentara Severino? Por que sua submissão era maior que a defesa de sua própria filha? Anos mais tarde, ela entenderia que a mãe lutara da única forma que sabia, com a resistência silenciosa, com a ajuda clandestina, com um amor que desafiava a proibição. Para sobreviver, Nazária se agarrou à única coisa que lhe restava, seu talento. Com o pouco dinheiro que a mãe lhe dera, comprou tecidos. Pegou a velha máquina de costura de pedal, que Dona Yolanda guardava em um canto, e a limpou, lubrificou e a pôs para funcionar. O som familiar do pedal e da agulha era um consolo, uma forma de se reconectar com a pessoa que ela era antes de tudo acontecer. Começou a fazer pequenos concertos para Dona Yolanda e algumas de suas amigas, senhoras mais velhas que não se importavam com os mexericos da cidade. Aos poucos, sua fama de boa costureira começou a se sobrepor à sua fama de moça perdida. As pessoas precisavam de bainhas, de ajustes, de remendos. E Nazária fazia o trabalho com uma perfeição que ninguém podia negar. O trabalho era sua salvação. Mantinha suas mãos ocupadas e sua mente longe dos pensamentos sombrios. Cada ponto era um ato de desafio. Cada peça terminada era uma prova de que ela ainda era capaz, de que sua identidade não se resumia ao seu erro. O dinheiro que ganhava, mesmo que pouco, lhe dava uma dignidade que o julgamento alheio tentava lhe roubar. Sua barriga crescia, e com ela, o peso dos olhares. Mas algo mais também crescia dentro dela. Uma casca, uma proteção. A timidez da menina de antes dava lugar a uma reserva, a uma postura de cabeça erguida. Ela não sorria mais para todos na rua, mas também não baixava o olhar. Encarava o mundo com uma seriedade que a fazia parecer mais velha e mais forte. O preconceito doía, a solidão cortava, mas Nazária estava descobrindo uma força que não sabia que tinha. Era a força nascida da necessidade, a resiliência de quem não tem outra opção a não ser continuar. A cidade podia tê-la condenado, mas dentro do pequeno quarto nos fundos, com o som de sua máquina de costura, ela estava, ponto por ponto, costurando não apenas tecidos, mas um novo futuro para si e para a criança que estava por vir.
Os meses finais da gravidez foram um misto de ansiedade e uma estranha e solitária expectativa. Nazária sentia os movimentos do bebê dentro de si, pequenos chutes e reviravoltas que eram, ao mesmo tempo, um milagre e um lembrete constante de sua situação. Era uma conexão íntima e profunda, um segredo compartilhado apenas entre ela e a vida que carregava. Não havia um pai para compartilhar a alegria de sentir o primeiro chute. Não havia avós ansiosos preparando o enxoval. Havia apenas ela, o bebê, e a cumplicidade silenciosa de Dona Yolanda. Com o dinheiro de suas costuras, ela preparou o que pôde. Comprou alguns metros de flanela branca e costurou fraldas e pequenos casaquinhos. Eram peças simples, feitas com um amor que compensava a falta de luxo. Cada ponto era uma promessa silenciosa para aquela criança. Você não terá um pai, não terá o nome de uma família completa, mas terá todo o meu amor e a minha força. A noite em que o trabalho de parto começou foi uma noite de tempestade. A chuva caía forte sobre o telhado de zinco do quartinho e os trovões ecoavam ao longe. As primeiras contrações vieram como cólicas, depois se intensificaram, tornando-se ondas de dor que a deixavam sem fôlego. Ela chamou por Dona Yolanda, que veio prontamente, o rosto sereno apesar da urgência da situação. Está na hora, minha filha. Fique calma. Eu já mandei o menino da vizinha chamar a Dona Zefinha, a parteira. Dona Zefinha chegou pouco depois, envolta em uma capa de chuva, trazendo consigo o cheiro de ervas e a tranquilidade de quem já trouxera centenas de vidas ao mundo. Era uma mulher idosa, de mãos firmes e um olhar que parecia enxergar a alma. Ela examinou Nazária com toques experientes. Ainda vai demorar um pouco. É seu primeiro. O caminho é mais longo, disse ela, a voz calma e segura. As horas seguintes foram um borrão de dor e exaustão. Dona Yolanda segurava a mão de Nazária, limpava o suor de sua testa com um pano úmido e lhe dava goles de um chá morno. Dona Zefinha a guiava, ensinando-a a respirar, a encontrar força no meio da dor. Pense no seu filho, menina. Cada dor dessa é um passo para ele chegar. Não havia médicos, nem hospital, nem anestesia. Havia apenas a sabedoria ancestral daquelas duas mulheres e a força bruta da natureza. Nazária gritou, chorou, pensou que não iria conseguir. Em seus momentos de delírio, chamou pela mãe, chamou por Francisco, chamou por Deus. A dor era um fogo que a consumia por inteiro, purificando-a de sua antiga ingenuidade, forjando-a em algo novo, mais forte. Na escuridão da madrugada, com a chuva finalmente diminuindo para um chuvisco suave, veio a contração final. Com um último esforço que pareceu arrancar sua alma do corpo, ela sentiu um alívio súbito, avassalador, e então, o som. Um choro forte, agudo, que cortou o silêncio do quarto e encheu o mundo de Nazária. Era o som mais bonito que ela já ouvira. O som da vida. É uma menina, anunciou Dona Zefinha, com um sorriso cansado. Uma menina forte e saudável. A parteira limpou a criança e a enrolou em um pano de algodão, colocando-a nos braços de Nazária. Naquele instante, todo o sofrimento, toda a vergonha, todo o abandono desapareceram. Tudo o que existia era aquele pequeno ser, de pele rosada e enrugada, com um tufo de cabelo escuro e olhos que, mesmo fechados, pareciam conter todos os mistérios do mundo. Nazária chorou, mas desta vez as lágrimas não eram de dor ou de tristeza. Eram de um amor tão avassalador, tão puro e incondicional, que a deixou sem fôlego. Era um amor que não pedia nada em troca, que não dependia de promessas ou de condições. Aquele pequeno ser era seu, somente seu. Um pedaço de sua carne, de seu sangue, de sua história. Como ela vai se chamar? Perguntou Dona Yolanda suavemente. Nazária olhou para o rostinho da filha, que se aninhava em seu peito, já buscando instintivamente o calor da mãe. Rosa, ela sussurrou sem hesitar. O nome dela é Rosa. Ela escolheu o nome da flor que Francisco lhe dera. A rosa vermelha que ainda guardava, seca, em seu livro. Mas agora, o nome não era uma lembrança dele. Era uma ressignificação. A rosa de Francisco havia murchado. Uma promessa morta. Mas esta nova rosa, sua filha, era viva, vibrante, o símbolo de um novo começo. Enquanto o primeiro sol da manhã entrava pela janela,
Trazendo uma luz limpa e nova, Nazária segurava sua filha nos braços e sentia uma paz que nunca havia conhecido. A jornada até ali tinha sido um caminho de espinhos, mas no final, contra todas as probabilidades, ela havia colhido a mais bela das flores. A menina rejeitada, a mãe solteira, havia se transformado. Naquela madrugada, no pequeno quarto dos fundos, nasceu não apenas uma criança, mas também uma mãe leoa, pronta para lutar com unhas e dentes para proteger sua cria do mundo. Os primeiros anos de Rosa foram tecidos com os fios da dificuldade e do amor inabalável. O pequeno quarto nos fundos da casa de Dona Yolanda era o universo inteiro delas. A vida se resumia a um ciclo de mamadas, trocas de fraldas, noites mal dormidas e o trabalho incessante de Nazária na máquina de costura. O som da máquina se tornou a trilha sonora da infância de Rosa. Era um ritmo constante. Um zumbido reconfortante que significava que sua mãe estava ali, por perto. Enquanto Nazária pedalava por horas a fio, transformando tecidos em sustento, Rosa dormia em um cesto de vime ao seu lado, ou mais tarde, engatinhava pelo chão de cimento, brincando com carretéis de linha vazios. Ser mãe e provedora ao mesmo tempo era uma tarefa hercúlea. Havia dias em que o cansaço era tão profundo que Nazária mal conseguia se manter de pé. A solidão era uma companheira constante. Ela via outras mães passeando com seus maridos e filhos na praça e sentia uma pontada de tristeza pelo que Rosa não tinha. Não havia um pai para erguê-la nos braços, para jogar bola, para contar histórias antes de dormir. Cabia a Nazária ser tudo: pai, mãe, protetora, amiga. O dinheiro era sempre curto. A maior parte do que ganhava com as costuras ia para o leite, para a comida, para os remédios quando Rosa ficava doente. Nazária muitas vezes comia menos para garantir que a filha estivesse sempre bem alimentada. Sua própria aparência foi deixada de lado. Seus vestidos eram velhos e remendados, e ela não se lembrava da última vez que comprara algo para si mesma. Tudo era para Rosa. Apesar das dificuldades, havia uma imensa alegria. A primeira vez que Rosa sorriu, um sorriso desdentado e puro, foi como se o sol tivesse nascido dentro do peito de Nazária. O primeiro mamã, o primeiro passo vacilante. Cada pequena conquista era celebrada como um grande triunfo. Rosa era uma criança feliz, de riso fácil e olhos curiosos. Ela não percebia a pobreza material que a cercava, pois era rica do bem mais precioso, o amor e a atenção integral de sua mãe. Nazária se desdobrava para criar um mundo de beleza para a filha. Com retalhos de tecido, fazia bonecas coloridas, bichinhos de pano e móveis que dançavam sobre o berço improvisado. Cantava canções de ninar com sua voz suave, contava histórias que inventava na hora, sobre estrelas que conversavam e rios que cantavam. A comunidade de Penedo, aos poucos, começou a mudar sua percepção. A imagem da moça perdida foi sendo lentamente substituída pela da mãe batalhadora. As pessoas viam o esforço incansável de Nazária para criar a filha com dignidade. Ninguém podia acusá-la de negligência ou de fraqueza. Seu trabalho como costureira era impecável, e sua dedicação à Rosa, inquestionável. Algumas mulheres, talvez movidas por um sentimento de culpa ou por uma genuína admiração, começaram a se aproximar. Traziam uma roupa que não servia mais em seus filhos, um prato de comida, uma palavra de incentivo. Não era uma aceitação plena, mas era o fim do isolamento total. Luzia continuava suas visitas secretas, agora com o pretexto de levar encomendas de costura. A avó se encantava com a neta, cobrindo-a de beijos e afagos. Trazia doces escondidos no bolso e olhava para a menina com uma mistura de amor e tristeza. Cada visita era uma alegria e uma dor para Nazária, um lembrete da família que sua filha não podia ter. Severino permanecia irredutível. Para ele, Rosa não existia. Os anos passaram nesse ritmo. Rosa cresceu saudável e inteligente. Uma menina cheia de vida que iluminava o pequeno quarto com sua presença. Nazária envelheceu mais rápido do que sua idade sugeria. As preocupações marcaram seu rosto com linhas finas, e seus ombros se curvaram ligeiramente sob o peso das responsabilidades. Mas em seus olhos havia uma nova luz. Não era mais a luz sonhadora da juventude, mas a luz firme e serena da força conquistada. Ela aprendera a ser autossuficiente.
a depender apenas de si mesma. A máquina de costura, antes um refúgio, se tornara sua arma, seu instrumento de libertação. Com ela, Nazária costurava não apenas roupas, mas a própria independência, a dignidade sua e de sua filha. Numa tarde, enquanto costurava, Rosa, já com uns 4 anos, sentou-se a seus pés e perguntou: Mamãe, por que a gente não tem um papai? O coração de Nazária parou por um segundo. Era a pergunta que ela sempre temera. Ela parou de pedalar. Olhou para os olhos grandes e inocentes da filha e soube que a resposta que daria ali moldaria a compreensão de Rosa sobre sua própria história. Nazária respondeu à pergunta da filha com a honestidade que a situação permitia. Ela não inventou histórias sobre um pai viajante ou um herói distante. Com simplicidade e ternura, ela disse: Filha, algumas famílias têm um papai e uma mamãe. A nossa família tem só uma mamãe. Mas é uma mamãe que te ama por 2, que te ama o suficiente para encher o mundo inteiro. Rosa, com a sabedoria intuitiva das crianças, pareceu aceitar a resposta. O que importava para ela era o amor que sentia, a segurança da presença constante de sua mãe. A ausência de um pai era um fato, não uma falta. Com o passar do tempo, a reputação de Nazária como costureira se consolidou. Ela não era apenas alguém que fazia remendos. Era uma artesã. Tinha um senso de estética apurado e uma técnica impecável. Suas clientes, antes restritas a um pequeno círculo de senhoras, se multiplicaram. Mulheres mais jovens, esposas de comerciantes, professoras, começaram a procurá-la para fazer vestidos para festas, blusas da moda que viam nas revistas. Nazária transformou seu pequeno quarto em um ateliê improvisado. Um espelho de corpo inteiro foi pendurado na parede. Um manequim de segunda mão foi adquirido e a mesa se encheu de moldes de papel, tesouras e caixas de alfinetes. O trabalho aumentou tanto que ela mal dava conta. As noites se estendiam, com Nazária costurando à luz do lampião até tarde, depois que Rosa já estava dormindo. O dinheiro, embora ainda não fosse abundante, tornou-se mais regular. Pela primeira vez, Nazária pôde respirar com um pouco mais de alívio. Conseguiu comprar materiais escolares melhores para Rosa, roupas novas, e até mesmo um pequeno luxo ocasional, como um sorvete na praça aos domingos. Cada peça que ela entregava era um cartão de visitas. A qualidade de seu trabalho falava por si, quebrando as barreiras do preconceito que ainda existiam. As pessoas podiam cochichar sobre sua vida pessoal, mas não podiam negar seu talento. A necessidade de seus serviços era maior que o julgamento moral. De forma irônica, a mesma sociedade que a condenara agora dependia de suas mãos habilidosas para se vestir com elegância. Nazária encontrou uma dignidade profunda em seu ofício. Ele não era apenas seu sustento, era sua arte, sua forma de expressão. Ela amava a sensação dos tecidos, a precisão do corte, a mágica de transformar um pedaço de pano liso em uma peça de roupa que realçava a beleza de quem a vestia. Ela se tornou a mestra da linha e da agulha, uma figura respeitada em sua profissão. Quando Rosa completou 7 anos e começou a frequentar a escola, um novo capítulo se iniciou. Nazária fez questão de que a filha tivesse o melhor uniforme, costurado por ela mesma, com um capricho que se destacava dos demais. Queria que Rosa se sentisse orgulhosa, que nunca tivesse motivos para andar de cabeça baixa. A escola foi, ao mesmo tempo, uma bênção e um desafio. Rosa era uma aluna brilhante, curiosa e ávida por aprender. Mas o ambiente escolar também a expôs à crueldade infantil, que muitas vezes é um reflexo do preconceito dos adultos. As outras crianças, repetindo o que ouviam em casa, às vezes a provocavam. Você não tem pai, diziam, com a simplicidade brutal das crianças. Rosa, no entanto, já estava armada com o amor e a força que recebera da mãe. Ela não se encolhia, respondia com uma firmeza surpreendente para sua idade. Eu não preciso. A minha mãe vale por 1000. Nazária ensinou a filha a ler e a escrever antes mesmo de ela entrar na escola. Incentivava seu amor pelos livros, gastando uma parte de seu suado dinheiro em gibis e pequenas obras infantis. Ela via na educação de Rosa a chave para um futuro diferente do seu. Queria que a filha tivesse escolhas, que pudesse ser o que quisesse, que não dependesse de ninguém. A vida delas era simples, mas rica em propósito. As noites eram passadas com Rosa fazendo o dever de casa na mesinha, sob a luz do lampião,
enquanto Nazária costurava ao seu lado. O som da máquina e o raspar do lápis no papel se misturavam, criando uma harmonia de trabalho e esperança. A menina que fora expulsa de casa estava construindo, com suas próprias mãos, um lar. Não um lar de paredes de taipa ou tijolos, mas um lar de amor, trabalho e dignidade. Nazária havia se tornado uma figura central na vida de muitas mulheres de Penedo, não apenas por suas costuras, mas como um exemplo silencioso de resiliência. Ela não pregava sermões, não se queixava de seu destino. Apenas trabalhava, criava sua filha e seguia em frente, com a cabeça erguida. E essa postura, mais do que qualquer palavra, impunha um respeito que o tempo e a admiração haviam finalmente conquistado. À medida que Rosa crescia, sua curiosidade sobre o passado se aprofundava. A resposta simples de que sua mãe a amava por dois já não era suficiente para a mente inquisitiva de uma pré-adolescente. Ela observava as outras famílias, a dinâmica entre pais e mães, e as lacunas em sua própria história se tornavam mais evidentes. Numa noite chuvosa, quando o trabalho de costura havia diminuído e elas estavam sentadas juntas, apenas ouvindo o som da chuva no telhado, Rosa, então com 12 anos, fez a pergunta de uma forma mais direta. Mãe, quem foi meu pai? Por que ele não quis ficar com a gente? Nazária sentiu um calafrio, o mesmo que sentira anos antes. Mas agora, não havia pânico, apenas uma tristeza antiga e a responsabilidade de dar à filha a verdade que ela merecia, sem, no entanto, envenenar seu coração com amargura. Ela respirou fundo e começou a contar a história. Não a história da vergonha e do abandono, mas a história de um amor de juventude, ingênuo e sonhador. Falou do vendedor de frutas com um sorriso fácil, dos encontros à beira do rio, das promessas que pareciam tão reais. Ela falou com uma honestidade desarmante, sem se vitimizar, mas também sem romantizar a dor. Ele era um rapaz bom, ou eu acreditava que era, disse Nazária, a voz calma. Mas ele era jovem e ficou com medo. Um medo tão grande que foi mais forte do que o amor que ele dizia sentir. E quando as pessoas sentem muito medo, às vezes elas fogem, em vez de enfrentar as coisas. Rosa ouvia em silêncio, os olhos fixos no rosto da mãe, absorvendo cada palavra. Ela não via fraqueza na história de Nazária, mas uma imensa força. E o vovô Severino? Por que ele ficou tão bravo? Perguntou Rosa. Essa era a parte mais difícil. Falar da rejeição do próprio pai. Seu avô é um homem de outro tempo, minha filha. Naquela época, as coisas eram muito diferentes. Para ele, a honra da família era a coisa mais importante do mundo, e na cabeça dele eu tinha quebrado as regras. A dor e a vergonha o deixaram cego. Ele não conseguiu ver que eu precisava de ajuda, não de punição. Ela não pintou o avô como um monstro, mas como um homem aprisionado em seus próprios valores rígidos. Ensinou a Rosa a complexidade dos sentimentos humanos, mostrando que as pessoas raramente são apenas boas ou más. Isso foi muito injusto, mãe, disse Rosa, a voz embargada de uma indignação protetora. Sim, foi, concordou Nazária, mas a vida às vezes é injusta. O que a gente faz com a injustiça é que nos define. Eu poderia ter me deixado afundar na tristeza e na amargura, mas aí eu olhei para você, tão pequenininha, e soube que precisava lutar. Você, minha filha, foi a razão da minha força. Aquela conversa foi um divisor de águas na relação entre elas. Rosa, a partir daquele dia, passou a olhar para a mãe não apenas com amor, mas com uma admiração profunda. Ela entendeu a dimensão do sacrifício, a profundidade das cicatrizes que Nazária carregava com tanta dignidade. O vínculo entre elas, que já era forte, tornou-se inquebrável. Rosa nunca mais sentiu vergonha de não ter um pai. Pelo contrário, sentia um orgulho imenso de ser filha de quem era. A história de sua mãe não era uma mancha, mas uma medalha de honra, um testemunho de resiliência. Essa compreensão a tornou mais forte, mais empática. Quando via outras pessoas sendo julgadas ou marginalizadas na cidade, ela sentia uma conexão imediata, uma necessidade de defender o lado mais fraco. A história de sua mãe a ensinou sobre preconceito, sobre perdão e sobre a incrível capacidade humana de se reerguer. Para Nazária, a conversa foi libertadora. Compartilhar seu passado com a filha
Ver a compreensão e o amor em seus olhos ajudou a curar feridas que ela nem sabia que ainda estavam abertas. Ela não precisava mais carregar aquele fardo sozinha. Agora, sua história pertencia às duas. A partir daquele dia, o fantasma de Francisco e a sombra de Severino perderam muito de seu poder. Eles eram parte do passado, figuras que haviam moldado sua jornada, mas que não mais definiam seu presente. Seu presente era ali, naquele quarto, ao lado de sua filha, em um lar construído não sobre a base de uma família tradicional, mas sobre os pilares muito mais fortes do amor, da verdade e da resiliência mútua. As cicatrizes ainda existiam, mas já não doíam. Eram apenas o mapa de uma longa e vitoriosa jornada. Os anos continuaram a passar, e a vida de Nazária e Rosa encontrou um ritmo estável e pacífico. O ateliê improvisado prosperava. Com muito esforço e economia, Nazária conseguiu finalmente realizar um de seus antigos sonhos. Comprou uma máquina de costura elétrica. A nova máquina, rápida e eficiente, era um símbolo de seu progresso, do quanto havia conquistado com seu próprio suor. Certo dia, um eco inesperado do passado reverberou em sua vida tranquila. Uma antiga vizinha, que havia se mudado para São Paulo anos atrás, estava de passagem por Penedo e foi procurá-la para encomendar um vestido. Durante a conversa, entre uma medida e outra, a mulher comentou casualmente: "Sabe de quem eu lembrei outro dia? Daquele rapaz, o Francisco, que vendia frutas na feira. A família dele morava no mesmo bairro que eu lá em São Paulo. Vi ele na rua. Está diferente, mais velho, barrigudo." O coração de Nazária deu um salto, mas seu rosto permaneceu impassível. Ela continuou a marcar o tecido com o giz de alfaiate, a mão firme. "Ele casou, teve filhos", continuou a mulher, alheia à bomba que estava jogando. "A esposa dele é uma mulher brava, que manda nele. Vive reclamando que ele nunca deu em nada na vida, que continua um sonhador que não sai do lugar. Pelo que soube, ele tentou o negócio do caminhão, mas não deu certo. Hoje, trabalha como repositor em um supermercado." Nazária apenas assentiu, murmurando um "é mesmo?" Por dentro, uma torrente de emoções a invadiu. Por um instante, sentiu a pontada da antiga dor, a raiva pela injustiça. Mas, para sua surpresa, o sentimento predominante não foi amargura, mas uma espécie de compaixão distante. O homem poderoso e encantador de suas memórias de juventude havia se transformado em uma figura apagada, um homem frustrado e dominado. A vida, à sua maneira, havia lhe cobrado o preço da covardia. Ele fugira de uma responsabilidade para acabar aprisionado em outra vida, uma vida de sonhos não realizados. Naquele momento, Nazária percebeu que havia de fato perdoado. Não um perdão verbalizado, mas um perdão nascido da compreensão e da superação. A vida dela, que começara em desvantagem, marcada pela vergonha, havia florescido. Ela era dona de seu próprio negócio, respeitada em sua comunidade, e tinha o amor incondicional de uma filha maravilhosa. Ela era livre. Ele, o homem que fugira para ser livre, era prisioneiro de sua própria fraqueza. Quando a vizinha foi embora, Nazária sentou-se por um momento, olhando para sua nova máquina de costura, para os rolos de tecido colorido, para os desenhos de rosa pregados na parede. Sentiu uma imensa gratidão pela vida que construíra. A partida de Francisco, que parecera o fim do mundo, fora, na verdade, o início de sua verdadeira jornada. Se ele tivesse ficado, talvez ela tivesse se tornado apenas a esposa de Francisco, vivendo à sombra de seus sonhos fracassados. Sozinha, ela fora forçada a descobrir a própria força, a construir seus próprios sonhos. A notícia sobre Francisco não mudou nada em sua rotina, mas a libertou do último fantasma. Ela não precisava mais se perguntar "e se?". Ela sabia que o caminho que trilhara, por mais árduo que tivesse sido, era o caminho certo. A paz que sentiu naquele dia se aprofundou. Ela aprendeu a gostar de sua própria companhia, a encontrar alegria nas pequenas coisas, o cheiro de café passado, o som da risada de Rosa, a satisfação de um trabalho bem feito. Ela não se sentia mais uma mãe solteira, um termo que implicava uma falta. Ela se sentia completa. Houve homens que se interessaram por ela ao longo dos anos, homens que a admiravam por sua força e beleza madura.
Mas Nazária era cautelosa. Seu coração, uma vez quebrado, aprendera a se proteger. Ela não se fechou para o amor, mas também não sentia a necessidade dele para ser feliz. Sua felicidade já estava construída, sólida e autossuficiente. O passado era apenas isso. Passado. Os ecos podiam chegar, mas não tinham mais o poder de perturbá-la. Seu presente era pacífico, seu futuro era promissor, e ambos haviam sido costurados, com paciência e habilidade, por suas próprias mãos. 20 anos se passaram desde a noite em que Nazária fora expulsa de casa. 20 anos em que ela e seu pai, Severino, viveram na mesma cidade, respirando o mesmo ar, mas separados por um abismo de orgulho e dor. Eles se cruzaram na rua algumas vezes ao longo dos anos. Os encontros eram sempre carregados de uma tensão silenciosa. Ele a olhava de relance, o rosto endurecido, e seguia seu caminho. Nazária aprendera a fazer o mesmo, erguendo a cabeça e continuando, o coração apertado, mas a expressão neutra. Rosa era uma moça, prestes a terminar o ensino médio. Uma jovem inteligente, articulada e cheia de sonhos. Ela conhecia o avô apenas de vista, uma figura distante e severa que ela aprendera a ver com uma mistura de curiosidade e ressentimento. A notícia chegou através de Luzia, em uma de suas visitas. Seu rosto estava mais abatido que o normal, os olhos fundos de preocupação. Seu pai não está bem, Nazária, ela disse, a voz baixa. Está doente. O médico disse que é sério. O coração dele está fraco, os pulmões. Ele mal consegue sair da cama. Nazária recebeu a notícia em silêncio. A primeira reação foi um sentimento frio, uma indiferença forjada por 2 décadas de rejeição. Por que ela deveria se importar? Ele não se importara com ela quando ela mais precisou. Ele a apagara de sua vida, negara sua própria neta. Mas, sob a camada de mágoa, algo mais profundo se moveu. Ele ainda era seu pai. O homem que a ensinara a ser honesta, que a carregara nos ombros quando criança, cujas mãos calejadas haviam construído a casa onde ela nascera. As memórias da infância, soterradas pela dor da expulsão, emergiram. Ele está sofrendo muito, continuou Luzia, as lágrimas escorrendo por seu rosto cansado. E está teimoso, como sempre. Não quer ajuda. Não quer que ninguém sinta pena. E eu não estou dando conta de cuidar dele sozinha. Estou exausta. O pedido de ajuda não foi explícito, mas estava ali, nos olhos suplicantes de sua mãe. Luzia estava no limite de suas forças, presa entre um marido doente e orgulhoso e uma filha magoada. Nazária passou a noite em conflito. Uma parte dela gritava que ele não merecia seu cuidado, sua compaixão. Ele a havia sentenciado ao exílio, e agora o destino lhe cobrava a conta. Mas outra parte, a parte que herdara a bondade silenciosa da mãe, a lembrava de que o perdão não é para quem o recebe, mas para quem o dá. Cuidar dele não seria um ato de submissão, mas um ato de força, de superação. Seria mostrar que ela era maior do que a mágoa que ele lhe causara. Rosa, que ouviu a conversa, foi quem a ajudou a decidir. Mãe, eu sei que ele te fez muito mal, e eu nunca vou esquecer isso. Mas a vovó precisa de ajuda. E talvez essa seja a única chance de vocês se resolverem, de ele ver a mulher incrível que você se tornou. As palavras da filha, cheias de uma maturidade surpreendente, tocaram o coração de Nazária. Rosa não pedia que ela esquecesse a dor, mas que a transcendesse. No dia seguinte, com o coração pesado, mas a decisão tomada, Nazária bateu na porta da casa de onde fora expulsa 20 anos antes. Luzia abriu, o rosto iluminado por um alívio imenso. Eu vim ajudar, disse Nazária, de forma simples. Ela entrou. A casa era a mesma, mas parecia menor, mais escura. O cheiro de mofo e remédios pairava no ar. No quarto, deitado na cama, estava Severino. Ele estava terrivelmente mudado. O homem grande e forte que ela conhecia havia se tornado uma figura frágil e pálida, encolhida sob os lençóis. A doença lhe roubara a força física, mas não o orgulho. Quando ele a viu, seus olhos se arregalaram e uma carranca se formou em seu rosto. O que ela está fazendo aqui? Ele perguntou a Luzia, a voz um sussurro rouco e irritado. Ela veio cuidar de você, Severino, respondeu Luzia, com uma firmeza rara. Eu não preciso do cuidado dela. Mande-a embora. Nazária sentiu a antiga ferida se abrir.
Mas em vez de recuar, ela deu um passo à frente. Eu não vim porque o senhor pediu. Eu vim porque a minha mãe precisa de ajuda. E porque, apesar de tudo, o senhor ainda é meu pai, disse ela, a voz firme, sem um pingo de submissão. Severino a encarou, surpreso pela firmeza em sua voz. Ele tentou dizer algo, mas um acesso de tosse o interrompeu, sacudindo seu corpo frágil. Ele não teve forças para discutir. E assim, Nazária começou a cuidar do homem que a rejeitara. A filha exilada voltou para casa, não para pedir perdão, mas para oferecê-lo na forma mais prática e silenciosa, o cuidado. Os dias que se seguiram foram uma dança delicada e silenciosa em torno da mágoa e da necessidade. Nazária assumiu os cuidados de Severino com uma eficiência profissional, a mesma que aplicava em suas costuras. Ela limpava o quarto, trocava os lençóis, preparava caldos e chás e administrava os remédios nos horários certos. No início, a resistência de Severino era palpável. Ele se recusava a olhá-la nos olhos. Quando ela o ajudava a se sentar ou a se virar na cama, seu corpo ficava rígido. Ele respondia às suas perguntas com monossílabos, um grunhido de sim ou não. Era uma guerra fria, travada no silêncio de um quarto de doente. Nazária não se deixou abater pela hostilidade dele. Ela não tentava forçar conversas ou arrancar confissões. Simplesmente fazia o que precisava ser feito, com uma paciência e uma dignidade que o desarmavam. Sua presença era calma e constante, um contraste gritante com a turbulência de emoções que ambos sentiam por dentro. Luzia observava tudo com um alívio que beirava a veneração. Ver a filha cuidando do pai era a resposta a uma prece que ela fizera em silêncio por 20 anos. Aos poucos, a muralha de Severino começou a ruir. A doença o humilhava, tornando-o dependente para as tarefas mais básicas. E a única pessoa ali, além de sua esposa exausta, era a filha que ele havia renegado. E ela o tratava não com pena ou ressentimento, mas com um respeito funcional, quase clínico. Essa ausência de drama o confundia e, de certa forma, o tocava. Certa tarde, ele teve uma crise de falta de ar. O pânico tomou conta de seus olhos. Nazária agiu rapidamente, ajeitando seus travesseiros para que ele ficasse mais ereto, abrindo a janela para o ar fresco entrar, falando com ele em um tom calmo e tranquilizador, até que a crise passasse. Quando ele finalmente conseguiu respirar normalmente de novo, estava exausto e trêmulo. E pela primeira vez, ele a olhou diretamente nos olhos. Havia algo em seu olhar, um vislumbre de gratidão, talvez até de vergonha. O gelo começou a quebrar em pequenos gestos. Um dia, ele aceitou o copo de água de sua mão, sem desviar o rosto. Outro dia, ele respondeu a uma pergunta sobre como se sentia com uma frase completa. A verdadeira mudança, no entanto, veio com Rosa. A pedido de Luzia, Rosa foi visitar o avô. Ela entrou no quarto com uma hesitação compreensível. Era a primeira vez que estaria tão perto do homem que era uma figura fantasmagórica em sua vida. Severino a observou entrar. Viu a moça alta, de olhos vivos e inteligentes, que carregava uma semelhança inegável com a Nazária de sua juventude, mas com uma autoconfiança que a avó nunca tivera. Então, você é minha neta, ele disse, a voz fraca. Sim, sou eu, Rosa, ela respondeu, a voz clara e sem tremor. Eles ficaram em silêncio por um momento. Rosa não demonstrou raiva, apenas uma curiosidade calma. Ela falou sobre a escola, sobre seu sonho de se tornar professora. Severino ouvia, fascinado. Aquela moça, o fruto da vergonha que ele se recusara a reconhecer, era uma jovem brilhante, bem educada, da qual qualquer avô se orgulharia. Ver Rosa, a prova viva de que Nazária não apenas sobrevivera, mas triunfara, foi o golpe final em seu orgulho endurecido. Ele percebeu, talvez pela primeira vez, a magnitude de seu erro. Ele não punira apenas a filha. Ele se privara do amor e da alegria de conhecer sua própria neta. A saúde de Severino piorava a cada dia. Ele sabia que seu tempo estava acabando. Numa noite, quando Nazária estava ajeitando seus cobertores antes de dormir, ele segurou sua mão. O toque foi fraco, mas firme. A mão que antes era forte e calejada agora era fina e fria. Ela parou, surpresa. Ele a olhou, os olhos turvos pela doença e pela emoção. Nazária, ele sussurrou, a voz embargada. Você foi mais forte do que eu imaginei.
Não foi um pedido de perdão explícito. Severino era um homem de poucas palavras, e o orgulho ainda corria em suas veias, mesmo enfraquecido. Mas naquelas poucas palavras, Nazária ouviu tudo o que precisava ouvir. Era um reconhecimento, uma admissão de seu erro, um testamento à força dela. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Nazária. Eram lágrimas que lavavam 20 anos de dor. Ela apertou a mão dele, um gesto de aceitação e de despedida. Severino morreu 2 dias depois, durante o sono. No velório, Nazária ficou ao lado da mãe, recebendo os pêsames. As mesmas pessoas que a haviam julgado agora a olhavam com um respeito renovado. Eles a viram cuidar do pai até o fim. A filha renegada fora a que lhe dera paz em seus últimos dias. O perdão não veio com palavras grandiosas, mas com o silêncio do cuidado, com um toque de mãos, com um olhar que finalmente enxergou a verdade. Ao cuidar de seu pai, Nazária não apenas lhe deu conforto, ela curou a si mesma, fechando o ciclo da dor e da rejeição de uma vez por todas. Após a morte de Severino, uma nova dinâmica se estabeleceu. Luzia, livre da sombra da autoridade do marido, tornou-se uma presença constante e amorosa na vida de Nazária e Rosa. A casa da família, antes um lugar de memórias dolorosas, foi vendida, e Luzia se mudou para uma casinha menor, mais perto da filha e da neta. A relação entre as 3 mulheres, forjada no sofrimento e na resiliência, tornou-se o alicerce de suas vidas. O foco de Nazária se voltou inteiramente para o futuro de Rosa. A filha, que sempre fora uma aluna dedicada, terminou o ensino médio com as melhores notas da turma. Seu sonho era claro. Ela queria ser professora. Queria dar a outras crianças a mesma ferramenta que a salvara e a fortalecera: a educação. Fazer uma faculdade, no entanto, era um desafio financeiro imenso. A cidade de Penedo não tinha um curso de pedagogia na época, e Rosa precisaria se mudar para a capital, Maceió. Isso significava custos com aluguel, transporte, alimentação e material de estudo, muito além do que as costuras de Nazária podiam cobrir. Mas Nazária, que enfrentara obstáculos muito maiores, não se deixou intimidar. Você vai estudar, minha filha. Nem que eu tenha que costurar dia e noite sem parar, ela declarou, com uma determinação inabalável, e foi o que ela fez. Nazária dobrou sua carga de trabalho. Aceitava todas as encomendas, por mais complexas ou urgentes que fossem. Suas noites se tornaram ainda mais curtas, e seus dedos, muitas vezes, doíam de tanto manusear agulhas e tesouras. Luzia ajudava como podia, fazendo os trabalhos mais simples de costura e cuidando da casa, para que Nazária pudesse se concentrar no trabalho. Rosa também fez sua parte. Conseguiu um emprego de meio período em uma loja na cidade para ajudar com as despesas. E estudou com um afinco feroz para o vestibular, sabendo que cada hora de dedicação era uma forma de honrar o sacrifício de sua mãe e avó. O dia em que o resultado do vestibular foi publicado na parede da escola local foi um dos mais emocionantes da vida de Nazária. Ela foi com Rosa e Luzia ver a lista. E lá estava, impresso em preto e branco: Rosa Monteiro. Aprovada, pedagogia. As 3 se abraçaram no meio da rua, chorando e rindo ao mesmo tempo. Era uma vitória de todas elas. Era a costureira que pedalou incansavelmente, a avó que apoiou em silêncio e a jovem que transformou a dor de sua história em combustível para o conhecimento. A partida de Rosa para Maceió foi agridoce. Nazária sentiu um aperto no coração ao ver a filha subir no ônibus, levando consigo uma mala cheia de roupas, livros e sonhos. O pequeno quarto, que fora o universo delas por tantos anos, de repente pareceu enorme e vazio. A ausência da risada de Rosa, de suas conversas, do som de seu lápis no papel, era um silêncio que doía, mas a tristeza era superada por um orgulho imenso. Um sentimento que transbordava de seu peito. Sua filha, a menina que nascera sob o signo da vergonha, estava indo para a universidade, estava quebrando o ciclo de pobreza e preconceito, estava voando para longe, para conquistar um mundo que a própria Nazária nunca tivera a chance de explorar. Os anos de faculdade foram difíceis, mas gratificantes. Rosa vinha para Penedo nos feriados, trazendo na bagagem não apenas roupas sujas, mas também novas ideias, novas perspectivas e um brilho de confiança no olhar. Ela contava à mãe sobre os livros que lia, os debates que participava
a paixão que sentia pela arte de ensinar. Nazária ouvia tudo com atenção e admiração. Via sua filha se transformar em uma mulher culta, articulada e consciente de seu papel no mundo. Ela não entendia todos os termos acadêmicos que Rosa usava, mas entendia perfeitamente o mais importante. Sua filha estava se tornando uma força de mudança. 4 anos depois, Nazária e Luzia foram à formatura de Rosa. Nazária costurou o vestido da filha, uma peça elegante de tecido azul, simples e perfeita. Quando Rosa subiu ao palco para receber o diploma, Nazária, sentada na plateia, não conseguiu conter as lágrimas. Ela não chorava pela dureza do caminho, mas pela beleza da chegada. Naquele palco, ela não via apenas sua filha se formando professora. Via a menina que nascera na escuridão da madrugada, a criança que brincava com carretéis de linha, a jovem que transformara a injustiça em propósito. Via a materialização de cada ponto que dera, de cada noite mal dormida, de cada sacrifício feito em nome do amor. O voo de Rosa era o seu triunfo, e o orgulho que sentia era a colheita mais doce de uma vida inteira de plantio. Rosa voltou para Penedo com o diploma na mão e um coração cheio de vontade de retribuir. Rapidamente, conseguiu um emprego como professora na escola municipal, a mesma onde estudara. Sua paixão pelo ensino e sua empatia com os alunos a tornaram uma figura querida e respeitada na comunidade. Ela não era apenas uma professora, era uma mentora, especialmente para as meninas que vinham de lares difíceis, a quem ela incentivava a sonhar e a lutar por seus futuros. Foi nesse contexto que surgiu o convite da rádio local. O programa Mulheres de Fibra queria entrevistá-la como um exemplo de sucesso da cidade, uma jovem que saiu para estudar e voltou para contribuir com sua terra. Rosa aceitou, mas com uma condição. Ela não queria falar apenas de si mesma, queria falar da mulher que a tornara possível, da verdadeira mulher de fibra que ela conhecia. Ela não pediu permissão a Nazária. Sabia que a mãe, por sua modéstia, talvez recusasse, mas sentia que era o momento. A história precisava ser contada, não como uma acusação, mas como uma celebração da força feminina. E assim, chegamos de volta àquela tarde quente, com Nazária sentada em sua poltrona de vime, ouvindo a voz da filha ecoar pelo rádio. Com o contexto de toda uma vida agora preenchido, cada palavra de Rosa adquiria um peso e um significado monumentais. Quando ela falou da jovem de 18 anos, sonhadora e ingênua, Nazária viu seu próprio rosto no espelho trincado de seu antigo quarto. Quando Rosa mencionou uma porta que se fechou, Nazária sentiu novamente o clique suave e definitivo da porta da casa de seu pai. A voz de Rosa no rádio não era de mágoa, mas de orgulho. Ela não citou nomes, não apontou dedos. Usou a história de sua mãe como uma parábola universal sobre resiliência, perdão e o poder transformador do amor de uma mãe. Essa mulher, continuou Rosa, a voz firme, transformou uma máquina de costura em uma ferramenta de liberdade. Cada ponto que ela dava não era apenas para juntar tecidos, mas para costurar um futuro para sua filha. Ela enfrentou o julgamento com a cabeça erguida, a solidão com um trabalho incansável e a dor com uma dignidade silenciosa. Na rua, o silêncio era total. Dona Elvira, a vizinha, deixou o regador cair no chão. As memórias de sua própria juventude, de como ela também virara o rosto para a jovem Nazária grávida, vieram à tona, trazendo consigo uma onda de vergonha tardia. Na mercearia, seu Afonso, que quando o rapaz fizera piadas sobre a mãe solteira, agora olhava para o chão, constrangido. A cidade inteira, que fora palco e júri do drama de Nazária, era agora forçada a confrontar seu próprio passado. A narrativa anônima contada por Rosa era um espelho, e nele, muitos viam o reflexo de sua própria crueldade, ou, na melhor das hipóteses, de sua covarde indiferença. O clímax do programa foi quando Rosa concluiu, a voz embargada pela emoção que ela tentava controlar. Muitos na época a consideraram uma vergonha para a cidade. Mas hoje eu pergunto, quem é a verdadeira vergonha? A jovem que cometeu o erro de amar demais, ou a sociedade que lhe negou compaixão quando ela mais precisava? Para mim, essa mulher, minha mãe, não é uma mancha na história de Penedo. Ela é o seu coração. A prova de que mesmo no solo mais duro e pedregoso, uma rosa pode, com coragem, florescer. Um silêncio profundo se seguiu à fala de Rosa no estúdio da rádio,
quebrado apenas pela respiração da locutora, visivelmente emocionada. Em sua sala, Nazária chorava. Não eram as lágrimas de dor do passado, mas lágrimas de catarse, de validação. A história que ela carregara como um fardo por 50 anos fora transformada pela voz de sua filha em um épico de coragem. O veneno do preconceito fora, finalmente, transmutado em um antídoto de orgulho. Ela se levantou, foi até a janela e olhou para a rua. Viu os rostos de seus vizinhos, as expressões de espanto, remorso e admiração. Ela não sentiu triunfo ou vontade de vingança. Sentiu apenas uma paz profunda, a paz de quem finalmente é visto por quem realmente é. A redenção não veio do perdão dos outros, mas do amor e do reconhecimento daquela que mais importava. A voz de sua filha no rádio não apenas contou sua história, ela a reescreveu. O dia seguinte amanheceu diferente. O ar em Penedo parecia carregado de uma eletricidade nova, uma consciência coletiva que havia sido despertada. Para Nazária, a mudança foi imediata e palpável. A primeira a bater em sua porta foi Dona Elvira, a vizinha da frente. Ela trazia nas mãos um vaso de orquídeas brancas. Seus olhos, normalmente críticos, estavam úmidos de lágrimas. Nasa, eu ouvi o programa ontem. Ela começou, a voz trêmula. Eu queria te pedir perdão. Nós fomos tão cruéis com você. Eu era jovem, tinha medo do que os outros iam pensar. Mas não há desculpa. O que você passou e a força que você teve, me perdoe, por favor. Nazária, pega de surpresa, apenas a abraçou. Não havia necessidade de palavras. O abraço, desajeitado e sincero, disse tudo. Ao longo do dia, a cena se repetiu. Pessoas que ela conhecia a vida inteira, que haviam compartilhado a mesma rua, o mesmo sol, mas que a mantiveram à distância por décadas, agora vinham até ela. Alguns traziam um bolo, outros umas frutas, mas todos traziam um pedido de desculpas em seus olhos. Seu Afonso, da mercearia, fez questão de levar pessoalmente suas compras, algo que nunca fazia. Dona Nazária, ele disse, tirando o chapéu em sinal de respeito. Sua filha deu uma lição em todos nós ontem. A senhora é um orgulho para esta cidade. A palavra orgulho, vinda dos lábios de pessoas que antes a chamavam de vergonha, era a mais doce das vindicações. Nazária recebeu a todos com a mesma graça e dignidade que a caracterizaram por toda a vida. Não havia nela espaço para o rancor ou para a soberba. Ela entendia que aquelas pessoas também eram produtos de seu tempo, prisioneiras de uma mentalidade tacanha que, felizmente, o mundo começava a superar. Ela não os via como inimigos, mas como pessoas que finalmente haviam aprendido a enxergar. A reconciliação mais significativa, no entanto, veio de sua própria família. Seus irmãos, que haviam se afastado por ordem do pai e mantido uma relação distante e formal por anos, vieram procurá-la. Trouxeram seus filhos, os sobrinhos que Nazária mal conhecia. Nasa, a gente foi covarde, disse seu irmão mais velho, os olhos baixos. A gente devia ter ficado do seu lado, ter enfrentado o pai, mas a gente era fraco. Você foi a mais forte de todos nós. A reunião de família foi barulhenta, cheia de lágrimas, abraços e a apresentação tardia de tios e primos. Rosa, ao lado da mãe, observava tudo com um sorriso sereno. A iniciativa dela de contar a história não fora um ato de vingança, mas um ato de cura, e estava funcionando. As feridas daquela família, abertas por tanto tempo, estavam finalmente sendo limpas e suturadas. A cidade que a condenara agora a celebrava. As mulheres que antes cochichavam sobre ela, agora pediam seus conselhos. Queriam saber o segredo de sua força. Como ela conseguira criar uma filha tão maravilhosa sozinha. Nazária se tornou, da noite para o dia, a matriarca sábia da comunidade. Ela respondia a todos com simplicidade. O segredo foi o amor e o trabalho. Quando se tem um motivo para lutar, a gente encontra uma força que não sabe que tem. A pequena casa de Nazária, antes um refúgio de isolamento, tornou-se um ponto de encontro, um lugar de peregrinação. As flores que ela ganhava enchiam a sala, e o cheiro dela se misturava ao cheiro de café fresco que ela oferecia a todas as visitas. Naquela semana, Nazária percebeu que a história não era mais apenas dela. Pertencia a todos. Era uma lição sobre empatia, sobre os perigos do julgamento
e sobre a extraordinária capacidade de redenção, tanto individual quanto coletiva. A menina que fora expulsa para não manchar o nome da família e da cidade agora era o símbolo da honra e da resiliência de Penedo. O mundo de fato havia girado, e na sua volta trouxera justiça, paz e um jardim de flores de reconciliação. Hoje, aos 74 anos, Nazária Monteiro vive em uma casinha que ela mesma comprou, no centro de Penedo. Não a maior casa da rua, nem a mais luxuosa, mas cada tijolo foi assentado com o dinheiro ganho na sua máquina de costura. A varanda, sempre florida, é seu lugar favorito. Dali, ela observa o movimento da cidade que um dia lhe virou as costas, e hoje a reverencia. A velha máquina de pedal ainda está em um canto da sala, como uma relíquia, um monumento ao seu passado de luta. Ao lado dela, uma máquina moderna, que ela usa para fazer pequenos trabalhos, mais por prazer do que por necessidade. Sua vida é tranquila e cheia. Luzia, sua mãe, viveu até os 90 anos, passando seus últimos dias cercada pelo amor da filha, da neta e dos bisnetos, em paz. Rosa se casou com um bom homem, um colega professor, e continua a lecionar com a mesma paixão. Ela deu a Nazária os 2 maiores tesouros de sua velhice, seus netos, Léo e Clara. São eles que agora enchem a casa de Nazária com risadas e correrias, e são eles que a apelidaram de Vovó Coragem. Eles amam ouvir suas histórias, não as tristes, mas as de superação. Para eles, a avó não é uma vítima do passado, mas uma heroína de uma grande aventura. Vovó, é verdade que você costurou seu próprio futuro? Perguntou o pequeno Léo uma vez, os olhos arregalados de admiração. Nazária riu, um riso genuíno que vinha do fundo da alma. É verdade, meu filho. Ponto por ponto. Ela os ensinou que a família não é definida por laços de sangue ou por configurações tradicionais, mas pela presença do amor, do cuidado e do respeito. Ensinou-lhes que a força não está em nunca cair, mas na capacidade de se levantar, não importa quantas vezes seja necessário. E, acima de tudo, ensinou-lhes que a dignidade é algo que ninguém pode tirar de você. É algo que você constrói por dentro. Às vezes, sentada em sua poltrona de vime, a mesma onde ouvira a voz de Rosa no rádio, Nazária reflete sobre sua longa jornada. Ela não sente amargura. Pensa em Francisco não com raiva, mas com uma compaixão distante, como se pensa em um personagem de uma história lida há muito tempo. Pensa em seu pai, Severino, com perdão, entendendo que ele também foi vítima de um mundo de regras cruéis. Ela olha para as próprias mãos, agora enrugadas e manchadas pela idade, e vê nelas a história de sua vida. Mãos que amaram, que trabalharam, que sofreram, que cuidaram, que criaram. Mãos que, a partir do nada, teceram uma vida de propósito e significado. A história de Nazária Monteiro, a menina grávida expulsa de casa, tornou-se uma lenda em Penedo. Uma história contada para inspirar as novas gerações a serem mais gentis, mais tolerantes. A vergonha de ontem se transformou no orgulho de hoje. Sua moral, que ela compartilha com quem quiser ouvir, é simples. O amor que lhe negaram no passado não a destruiu. Pelo contrário, tornou-se a raiz mais profunda de sua existência. E dessas raízes, ela floresceu, inteira, firme, e sem nunca mais precisar pedir desculpa por ser quem é. Uma mulher, uma mãe, uma avó, uma força da natureza. Vovó Coragem. A jornada de Nazária nos mostra que as histórias mais poderosas são aquelas que nascem da adversidade e florescem com a coragem. Se esta narrativa tocou seu coração e te fez refletir, imagine quantas outras histórias de superação existem por aí, esperando para serem contadas. Para continuar a se emocionar e se inspirar com jornadas como esta, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like se a história da Vovó Coragem ressoou em você e comente abaixo o que mais te marcou. Sua interação é o fio que nos ajuda a costurar a próxima grande história. Obrigado por ouvir.